Está preso o homem suspeito de matar a esposa a facadas na manhã de hoje no bairro Europa, em Venda Nova, aqui na capital. De acordo com a Polícia Militar, o casal estava em processo de separação, o que teria motivado o crime. Só neste ano, 17 mulheres foram assassinadas aqui no estado. Uma vizinhança assustada e revoltada. Paulo César Silva de Magalhães é suspeito de matar a facadas a esposa, Elizabeth da Silva, de 45 anos, na manhã desta sexta-feira no bairro Europa, em Venda Nova, região norte de Belo Horizonte. Segundo alguns vizinhos, Elizabeth saiu de casa por volta de 7h20 da manhã e, ao chegar na frente desse portão amarelo, ela foi surpreendida pelo então companheiro. Paulo proferiu 3 golpes de faca nas costas de Elizabeth e fugiu. Mesmo muito ferida, muito ensanguentada, ela conseguiu pedir ajuda para as pessoas que estavam aqui. Na hora não tinha muito movimento, mas ela conseguiu pedir ajuda para um vizinho. Ela foi encaminhada para o hospital Risoleta Neves, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Essa não foi a primeira vez que Paulo César agrediu Elizabeth. O casal estava em processo de separação. No último domingo, o homem já teria tentado enforcar a companheira. Após a agressão de domingo, o fato que houve domingo, a mãe e os filhos estavam dispostos a sair da casa, né? Parece que amanhã eles iam deixar-o lá e residir em outro local. Um vizinho afirmou que as brigas do casal eram constantes e que Paulo tinha um comportamento agressivo. Era uma pessoa tranquila, que porém, do nada, arrumava tumulto, estranho. Do nada? Do nada, eles já tinham arrumava tumulto com eles lá, né, com eles lá dentro. Vocês escutavam? Sim, domingo mesmo eles tiveram uma briga. Domingo passado. De acordo com a Polícia Civil, no último ano foram registradas 277 tentativas de feminicídio. 156 casos foram consumados. Em 2019, 17 mulheres já foram mortas. E esses homens violentos poderão ter aí uma lei mais dura caindo sobre eles. Aqueles que agredirem mulheres poderão ter que ressarcir o Estado dos custos com o tratamento de saúde das vítimas e também arcar com o valor dos dispositivos de segurança determinados pela Justiça, como as tornozeleiras eletrônicas. A lei foi aprovada no Senado nesta semana e voltou para a Câmara dos Deputados para uma última análise. Dados do Conselho Nacional de Justiça apontam que no ano passado havia mais de 1 milhão de processos de violência doméstica tramitando em todo o país. Na próxima reportagem, você vai ver que uma especialista afirma que as mulheres estão denunciando mais porque se sentem amparadas pelo poder público. A médica Paula Veloso demorou 9 anos para conseguir superar o medo e romper o silêncio para denunciar o próprio marido por violência doméstica. Na última agressão, ela ficou com o rosto deformado. Ele me deu vários chutes, vários pontapés, cotoveladas, e toda vez que eu tentava sair, ele me puxava pelo cabelo e eu gritava muito. Foi uma noite que eu vi a morte mesmo. Paula só conseguiu se livrar do agressor depois de pedir ajuda aos parentes pelo celular. A hora que a polícia bateu no meu apartamento, eu me senti muito salva. Você não percebeu, você não largou, você não se separou, mas para quem está dentro do relacionamento, a gente não percebe. Nos casos de violência doméstica, a mulher aparece como a principal vítima. Dados do Conselho Nacional de Justiça mostram que em 2016 havia quase 900 mil ações tramitando na Justiça. No ano passado, este número já superava a marca de 1 milhão de casos. Na verdade, o que nós temos é um aumento da coragem feminina em denunciar. Não só pelo empoderamento que a gente tem sentido nas mulheres, mas pelo acolhimento que essas mulheres têm dos poderes. Então, antes era dificílimo ser ouvida. Hoje é um direito dela ser ouvida por pessoas capacitadas e treinadas para isso. Os últimos dados da semana Justiça pela Paz em Casa revelam a importância da agilidade do judiciário para dar uma resposta às vítimas. O mutirão, realizado em novembro do ano passado, julgou 15 mil processos em tramitação na Justiça e concedeu cerca de 7 mil medidas protetivas às vítimas de violência doméstica em todo o país. O Senado aprovou um projeto de lei que pretende fechar ainda mais o cerco contra os agressores. A lei propõe que eles paguem ao SUS pelos gastos com tratamento de saúde da vítima
e arquem com os custos dos dispositivos de segurança determinados pela Justiça, como o uso de tornozeleiras eletrônicas. Cumprir a lei que já existe, incentivar as vítimas a denunciar os casos de violência doméstica e investir em prevenção. Sem reforçar esses 3 pontos, para especialistas e para quem já foi agredido, não há como reduzir os números que não param de crescer em casos que chocam o país. Nós agora precisamos de passar para um outro nível, que eu entendo que é a educação mesmo, mas a educação formal. Seria melhor uma matéria sobre o direito, né? Os direitos da criança, os direitos da mulher, os direitos do homem, os direitos do trabalhador, para que todas as nossas crianças soubessem quais são os direitos mínimos. Então, isso para mim é uma real prevenção. A gente precisa principalmente denunciar, porque se essas denúncias não chegam às delegacias, as medidas para serem tomadas ações para a gente conseguir evitar essas tragédias, elas não são feitas. E ainda falando sobre violência doméstica, hoje a Justiça Mineira condenou um homem por matar o enteado de 5 anos de idade. Ele também violentou a criança. Quem traz os detalhes desse caso tão triste é a repórter Luciana Viana. Boa noite, Luciana. Boa noite, Nácia. Boa noite a todos. Esse crime aconteceu há 2 anos e meio no bairro Goiânia, região nordeste de Belo Horizonte. A criança, à época com 5 anos, ficava com o padrasto, desempregado durante o dia, enquanto a mãe trabalhava. Esse menino de 5 anos foi espancado pelo padrasto com socos, pontapés. Foi violentado, não resistiu aos ferimentos. À época, o homem chegou a contar que a criança havia caído da escada, mas depois acabou confessando o crime. Michel Teixeira Silva, de 25 anos, ele foi condenado a 31 anos de prisão, 20 por homicídio e 11 por estupro de vulnerável. Ele que já estava preso desde a época do crime, aguardando julgamento. Inácia. Tragédia familiar. Luciana, eu te chamo já para você trazer outro destaque desta edição, tá bom? Combinadíssimo. Já. Bom, gente, uma manifestação mexeu com o trânsito da capital nesta sexta-feira, chuvosa e naturalmente congestionada. Servidores da Rede Municipal de Educação aqui de BH saíram pelas ruas da região Centro-Sul protestando contra a reforma da Previdência. Movimentos sociais também participaram da caminhada. Choveu intensamente em Belo Horizonte na madrugada de hoje. Também continua essa chuva arada aí em parte do dia. Nas regiões Oeste e Centro-Sul, 2 bairros ficaram sem energia por causa de queda de árvores. Segundo a CEMIG, o abastecimento nos bairros Avaí e Luxemburgo já foi normalizado. E veja agora outras situações de destaque nesta sexta-feira que foram facilitadas pela chuva forte das últimas horas. O motorista deste carro perdeu o controle da direção avançando uma parada obrigatória, bateu no ônibus e depois no muro, na manhã de hoje em Montes Claros, região norte do estado. O motorista ficou ferido. Também em Montes Claros, uma motorista levou um susto após o carro que ela dirigia cair em um córrego. O acidente aconteceu hoje de madrugada, logo após uma chuva que deixou as pistas molhadas. O motorista deste carro também ficou ferido após bater em um poste no bairro Betânia, região oeste de BH. Chovia forte no momento do acidente e a vítima precisou ser retirada das ferragens. 6 crianças ficaram levemente feridas em um acidente com uma Kombi que fazia serviço de escolar na cidade de Lontra, no norte de Minas. A batida aconteceu ontem à noite. De acordo com a PM, a Kombi seguia na MGC 135 quando foi atingida na traseira por um carro conduzido por um motorista com sinais de embriaguez. A Kombi foi jogada contra um barranco e tombou. Teste do bafômetro comprovou que o motorista do carro estava mesmo embriagado. E ele ainda estava com a habilitação vencida e o veículo com documentação irregular. O casal que estava no carro segue internado em estado grave. Moradores de Belo Horizonte passarão a receber alerta de desastres naturais por meio do telefone celular. O novo serviço foi lançado hoje em Belo Horizonte pela Defesa Civil e é gratuito. Há 26 anos, Lamir é dono desta loja de recuperação de rodas em uma das principais avenidas da região norte de Belo Horizonte. Cenário recorrente de enchentes em época de chuvas fortes. A água chega a quase 50 centímetros de altura. Tantos anos convivendo com a situação que ele já sabe quando a água da chuva se soma à água do córrego Vilarinho e o pior é esperado. Tem alguns vertedouros assim que começavam a jogar a água para cima. Depois daquilo, uns 5 minutos depois, nos bueiros, eles já começavam a se fechar.
Aí era 1 segundo só, as pessoas não conseguiam tirar mais nada, porque aí já vinha aquela avalanche de água por cima, parecendo um rio mesmo, aí cobre tudo. É muito rápido, é muito rápido. Mas a partir de agora, Lamir e todos os belo-horizontinos poderão ser alertados em tempo real sobre o risco de desastres naturais como temporais, alagamentos, deslizamentos e inundações. Os avisos serão encaminhados por SMS para atingir também a população que não tem acesso às redes sociais e à internet. O serviço de mensagens pelo celular enviado aos mineiros já existe desde o ano passado, quando a Defesa Civil Estadual criou a plataforma. A novidade é que, a partir de agora, a Defesa Civil de Belo Horizonte também vai administrar o serviço, fazendo com que os alertas sejam mais precisos para os moradores de Belo Horizonte. Um meteorologista, 24 horas por dia, observando o radar, observando satélites, observando estações, vai permitir que, ao administrar a plataforma, o cidadão de Belo Horizonte tenha uma informação muito mais precisa e localizada. O cidadão, para receber as emissões de alertas nessa plataforma, deve encaminhar uma mensagem via SMS para o telefone 40199. Nessa mensagem, ele deve constar o CEP da rua onde reside e, a partir daí, então, ele estará recebendo uma mensagem de confirmação do cadastramento e receberá os alertas de risco da Defesa Civil de Belo Horizonte. Há 2 anos, como proprietária desta loja de roupas na Avenida Bernardo Vasconcelos, na região nordeste de Belo Horizonte, Flávia também já passou por transtornos causados por alagamentos. Para ela, os alertas que chegam pelo celular são bem-vindos, mas não solucionam o problema. O ideal seria que a prefeitura cumprisse o que ele promete a cada ano, que vai fazer umas obras para a nossa melhoria, porque a gente não passa por isso, mas de ano a ano nunca se resolve nada, vão empurrando, né? E continuamos com os mesmos problemas, né? Bom, nós procuramos a Prefeitura de BH para responder a essa crítica feita pela comerciante da Avenida Bernardo Vasconcelos. Em nota, a Defesa Civil de Belo Horizonte informa que o envio de mensagens à população é uma determinação da ONU. A Prefeitura de BH cumpre à risca essas determinações, avisando a população de forma precoce sobre qualquer tipo de risco que ela possa sofrer em caso de chuva forte, para que possa adotar medidas de autoproteção e proteção comunitária. E o Ministério Público de Minas Gerais propôs hoje 3 ações civis públicas para prevenir tragédias com barragens da Vale nas cidades de Santa Bárbara, Catas Altas e São Gonçalo do Rio Abaixo, que ficam na Grande BH. A mineradora terá que contratar em até 5 dias uma auditoria independente para elaborar relatório sobre a estabilidade de barragens nos 3 municípios. Em até 10 dias, a Vale precisará apresentar um plano de ação garantindo a estabilidade e a segurança dessas barragens e terá mais 5 dias para apresentar um plano de ações emergenciais para o caso de um desastre. E hoje é o Dia Mundial da Água, mas como Minas é o palco dos 2 maiores desastres ambientais do país nos últimos anos, não temos como não ficar muito preocupados. Tanto o rompimento da barragem de Fundão, da Samarco e Mariana, quanto o desastre com a lama da Vale em Brumadinho mudaram a qualidade da água em 2 rios muito importantes, o Rio Doce e o Paraopeba. Um novo estudo da Fundação SOS Mata Atlântica afirma que os rejeitos que vazaram da barragem da Vale em Brumadinho já chegaram ao Rio São Francisco. O IGAM, responsável pelas águas aqui em Minas, discorda. Por aqui o papo é de pescador, mas infelizmente as histórias que serão passadas de pai para filho estão bem longe de serem sobre uma farta pescaria. O Alexandro tem uma vida dedicada à pesca, grande parte dela no Rio Doce, em Governador Valadares. A gente foi criado assim, com fartura e vendo muito peixe, né? Depois da lama lá, da lama de Mariana, infelizmente, acabou com tudo. Eu tive que alterar a minha vida, né? Acabar vindo aqui para Brumadinho. Em Brumadinho, Alexandro se estabilizou, fidelizou clientes e alugou esta casa onde mora com a esposa e os 3 filhos. Mas as redes, que pegavam mais de 100 quilos de peixes por semana, estão encostadas. É a mesma situação, o mesmo pesadelo em lugares diferentes. Quase 2 meses depois do rompimento da barragem da Vale, o rio Paraopeba está desse jeito. Bem lá no meio, a gente consegue perceber a água numa cor um pouco mais escura, um aspecto de lama. Isto aí é exatamente o rejeito de minério, que
que deixou a água imprópria para consumo e sem condição alguma de vida para os peixes. Atualmente, o rio Paraopeba está praticamente morto. O IGAM, Instituto Mineiro de Gestão das Águas, acompanha a situação do rio desde o rompimento da barragem. Algumas medidas já foram tomadas, mas o local ainda sofre com um rejeito de minério que é trazido pelas chuvas. Os parâmetros que são característicos do rejeito, que é a turbidez, sólidos suspensos, ferro, manganês e alumínio, e a gente tem observado na extrapolação do limite ao longo de todo o trecho impactado, e hoje para a gente o trecho impactado diretamente são 300 quilômetros até a usina de Retiro Baixo, inclusive região na qual o Estado suspendeu os usos de água bruta, mas nós também observamos, em algumas amostragens alguns metais pesados especialmente, e eu quero destacar aqui dois, que é o mercúrio e o chumbo. A instituição também monitora o Rio Doce. Já se passaram quase 4 anos desde o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana. E os resultados na melhora do rio precisam ser potencializados. Então nós temos ainda alguma alteração, sim, em relação à turbidez em alguns pontos do rio e alguns metais que são redisponibilizados, especialmente quando chove, quando tem um aumento de vazão. Tem diversas ações de recuperação, como por exemplo, recuperação de nascentes, recomposição florestal em algumas áreas prioritárias na bacia, a questão de saneamento, que é absolutamente importante para os municípios, daquela bacia hidrográfica, que é uma compensação que foi estabelecida no TETAC, e isso precisa ainda mais ser reforçado, ou seja, a velocidade da execução dessas ações precisa ser fortalecida. A expectativa é que os rios estejam recuperados em até 20 anos. 2 décadas que a família do Alexandro e de centenas de pescadores não podem esperar. No Dia Mundial da Água, prevalecem a lama, os rejeitos de minério e a incerteza. Não é só a vida que vai, é tudo. Foi tirado tudo e me vejo numa situação hoje que até me emociona, porque... Hoje não consegue trabalhar, não consegue pescar? Não tem nada, não tem o que fazer mais. Eu já tentei aí arrumar serviço até de ajudante pedreiro, mas tá difícil. Porque eu vejo a minha família numa situação dessa, um pai de família ver a família nessa situação é humilhante, é muito difícil, cara. Não podemos deixar de lembrar o número de mortos já confirmados na tragédia de Brumadinho, que além de ambiental, também é dramaticamente humana, 210 pessoas. Em Mariana foram 19 mortos. Por meio de nota, a Fundação Renova disse que 650 quilômetros do Rio Doce são monitorados diariamente e que foram implantados sistemas de captação alternativa em 10 locais ao longo do trecho impactado pela lama de Mariana. A nota afirma que a água do Rio Doce pode ser consumida com segurança, desde que seja tratada segundo dados da Agência Nacional de Água. A Fundação Renova disse ainda que neste ano vai destinar 344 milhões de reais para frentes de recuperação da bacia hidrográfica do Rio Doce. Cada vez mais, as indústrias estão produzindo alimentos sem lactose, que é um açúcar exclusivo do leite e de seus derivados. E isso atende a uma demanda dos consumidores que têm intolerância física a esse tipo de alimento. Mas tem gente que confunde os sintomas com alergias e isso se estende a outros alimentos, como foi comprovado por uma pesquisa. A Poliana já tem certeza. Os derivados do leite não fazem bem para ela. Agora falta descobrir se ela tem alergia ou intolerância à lactose. Além de coçar muito, eu tenho muita diarreia, mal-estar, barriga inchada, dor de cabeça. É bem incômodo mesmo. Alergia e intolerância alimentar são completamente diferentes. Mas a prova de que muita gente confunde as duas reações é o resultado de uma pesquisa feita com 40 mil americanos. 20% dos entrevistados disseram ter alergia, mas metade deles não apresentava os sintomas. A alergia é a reação a um alimento considerado estranho pelo organismo. Células de defesa são enviadas para barrar esses nutrientes, causando reações, como coceira, inchaço, vermelhidão e dificuldade para respirar. Já a intolerância é provocada pela ausência de uma enzima responsável por processar o alimento. A reação se parece com uma intoxicação: náusea, vômito, diarreia, barriga inchada. Como as duas interferem na qualidade de vida, o melhor é procurar um especialista.
Testes facilitam o diagnóstico e evitam que as pessoas deixem de comer um alimento sem necessidade. Ele começa a ter medo de comer. Ele começa, não vou comer isso que eu passo mal, vou comer aquilo que eu passo mal. A vida dele é muito ruim. Porque tem pacientes que têm tanta diarreia que ele deixa de ter uma vida social. A Cristiane descobriu que tem alergia a camarão depois de ir parar no hospital. Fecho a glote, fico sem conseguir respirar ou empolo toda. Como eu sei que eu tenho alergia, eu não como de jeito nenhum. E veja a seguir, Belo Horizontino fica parado no trânsito mais de 200 horas por ano. O que você faria nesses 8 dias e meio inteirinhos se não tivesse que enfrentar congestionamentos, hein? Dois homens ficaram gravemente feridos depois de despencar de uma altura de 7 metros enquanto instalavam um elevador em Nova Serrana, na região centro-oeste de Minas. As vítimas que não usavam equipamentos de proteção foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros e levadas para a UPA da cidade. Um desses homens quebrou o braço e teve escoriações pelo corpo. O outro teve traumatismo craniano e ainda se queixava de dores na coluna. 202 horas. Esse é o tempo médio que os motoristas perdem em congestionamentos pelas ruas e avenidas da capital todo ano. Nossa cidade, gente, é a terceira do país onde mais se desperdiça tempo no trânsito. Por essas e outras, tem gente trocando o carro pela bicicleta. Ultimamente, não importa muito o horário. Para onde você olhar, vai ver uma quantidade grande de carros pelas ruas de Belo Horizonte. Belo Horizonte chama atenção porque dentro de todas as capitais do Brasil, ela é que tem maior número de veículos por habitante. Então, para cada 1.000 habitantes de Belo Horizonte, tem 803 veículos registrados, entendeu? Isso é mais do que o dobro da média nacional. O número excessivo de automóveis nas ruas tem consequências, mais congestionamentos e tempo parado. Quanto mais veículos ocupando as ruas, entendeu? Menos espaço sobra para as pessoas viverem, para as pessoas se deslocarem. Belo Horizonte é uma das capitais onde o brasileiro passa mais tempo dentro dos carros. Segundo uma pesquisa divulgada pela empresa global de serviços de carro, Henrix, a capital só perde para São Paulo e Rio de Janeiro. Por ano, o Belo Horizontino passa, em média, 202 horas dentro dos automóveis. Gustavo percebeu que perdia muito tempo preso em engarrafamentos. Há 8 anos, trocou o carro pela bicicleta. A gente ganha tempo com isso, fora que você também está praticando exercício físico. Isso aí traz uma qualidade de vida, traz um bem-estar maior. E fora que você também está contribuindo para o meio ambiente. A bicicleta, ela ainda não está totalmente na cultura do Belo Horizontino, tá? Mas ela está começando a fazer parte. Pode sim ser a solução para muitas pessoas, não para todas as pessoas. Na última década, a população que utiliza a bicicleta como principal meio de transporte mais que dobrou. Mas ainda falta conscientização por parte das pessoas para diminuir o número de carros nas ruas. Cada bicicleta na rua em Belo Horizonte é um carro a menos. Ao invés de achar que o carro é a solução, entender que o ir e vir é a solução e o ir e vir pode ser feito de outras formas. Tá certo, né? No próximo bloco, o assunto é futebol. Amanhã começam as quartas de final do Campeonato Mineiro. Os 3 times da capital estão na disputa do mata-mata. Ainda não foi identificado o suspeito de danificar 2 imagens de uma das mais frequentadas igrejas católicas da capital. Ele foi flagrado pelas câmeras de segurança. A imagem do Sagrado Coração de Jesus ficou sem uma das mãos. A imagem do Imaculado Coração de Maria foi atingida no rosto e na mão. As peças estão na entrada da Igreja Santuário da Saúde e da Paz, mais conhecida como Igreja Padre Eustáquio, que fica na região noroeste de Belo Horizonte. E amanhã começa a fase do mata-mata do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro é o primeiro que entra em campo, recebe o Patrocinense no Mineirão. No domingo, o Atlético vai enfrentar o Tupinambás e na segunda-feira o América jogará com a Caldense. O Cruzeiro vai enfrentar o Patrocinense amanhã no Mineirão. No último treino antes do jogo, Mano Menezes fez suspense e só permitiu a presença da imprensa durante o aquecimento dos jogadores. Depois de ficar na vice-liderança da primeira fase do Mineiro, os jogadores entram para a etapa decisiva com uma outra visão. Time grande, a hora que a gente mais gosta no campeonato são nas horas decisivas, né? Agora entrou já na reta final e agora também já vai entrar na semana já também de Libertadores, então
nós estamos no caminho certo. Então, em questão de treinamento, de jogos, a gente espera aí fazer um grande jogo e passar para a semifinal. Além de Cruzeiro e Patrocinense, as quartas de final do Campeonato Mineiro também terão Atlético e Tupinambás, América e Caldense, além do duelo do interior entre Boa Esporte e Tombense. No topo da tabela, o Galo também terá a vantagem de decidir em casa. A equipe de Levir Coupe joga no domingo em BH contra o time de Juiz de Fora. É um time que pega bem na parte física. No jogo vai ser parecido para mais difícil. Então, nós temos que estar preparados para isso, sim. Os dois times têm que procurar o gol mesmo, têm que procurar a vitória. E é isso que o Atlético vai fazer. Os jogos acontecem em partida única. Se houver empate no tempo normal, a disputa vai para os pênaltis. A última partida da rodada será na segunda-feira, entre América e Caldense. Encerramos aqui os destaques desta sexta-feira. Você pode rever o nosso jornal em youtube.com/TV Band Minas ou então lá no Facebook, no perfil TV Band Minas. Ficamos por aqui. Obrigado pela sua atenção ao longo da semana. Na segunda-feira estaremos de volta. Bom final de semana e até lá. Boa noite.